gente. Bom dia, fiel torcida corintiana. Bom dia, seus campeões. Seus 31 vezes campeões. O Corinthians é campeão paulista de 2025. Para você que acreditava, para você que fez a sua doação para a Arena, para você que não deixou de acreditar, para você que mesmo com toda a roubalheira, com toda a lama que ainda corrói no Parque São Jorge e não deixou de acreditar, você é o campeão paulista. Você merece esse título por você não deixar de acreditar. Eu não tenho muito o que falar do jogo. O jogo era para não perder, era para não sofrer gol. Mas eu tenho aqui algumas ponderações. Primeiro de tudo, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Primeiro de tudo, Hugo Souza já é um dos ídolos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele é, para quem não viu o Dida jogar no Corinthians, ele rapidamente, assim, até mais rápido que o Dida, já é um dos maiores goleiros da história do Corinthians. Ah, mas é Campeonato Paulista. Não interessa, cara. Não interessa. O que ele fez ontem, ontem e em outros jogos, né? Só contra o lado verde foram já 2 pênaltis pegos. Se chutaram mal, se chutaram bem. Aí os antes vão falar, né? E quem gosta de rebaixar o Corinthians, né? Vão falar que o Rafael Veiga chutou mal. O Rafael Veiga não chutou mal, ele só cagou, né? Ele só se borrou, só. Outro, que se eu ficar falando muito aqui, eu vou acabar chorando. Yuri Alberto. O que esse moleque sofreu e o que ele chorou ontem é digno de ser ídolo agora, de ser o protagonista do time do povo. Ele mereceu as críticas, mereceu. Mas ser escorraçado, ser virar meme, tem atacante por aí que está simplesmente há 9 meses sem fazer um gol e ninguém fala nada. O Yuri Alberto deixar de fazer 3, 4 jogos ou perder alguns gols incríveis, que eu concordo, virou motivo de chacota o ano passado inteiro. E hoje ele deve estar, sei lá, ele nem deve estar, não, né? Ele deve estar fora do ar de tanto que ele sofreu. Outro que sofreu esse ano, Rodrigo Garro. Outro também que ele sofreu esse ano, praticamente, e quase uma injustiça também,
merecidíssimo. Já é um cara fora da curva. Já é um ídolo também. Outro que muita gente ficou falando, muita gente ficou reclamando do salário dele, das questões contratuais dele, mas que ele no primeiro e no segundo jogo deitou e rolou, fez o que a seleção brasileira deveria ter feito contra a Argentina, como os outros jogadores também. Mas o que ele fez entrou na mente do adversário, entrou no subconsciente do adversário, fez o adversário perder a linha, fez o adversário perder o campeonato. Memphis Depay. O que ele fez ontem de provocação, que é isso que um derby precisa ser feito, precisa ser ressurgido, precisa ressurgir a provocação nesse tipo de jogo, incendiar literalmente o jogo, ou apagar, né, o incêndio do adversário que queria fazer o gol. Isso que é ser camisa 10 do Corinthians. Me remeteu muito a um jogador que estava lá ontem e que incendiou uma final contra eles, Edilson Capetinha. Só que ao invés de fazer embaixadinha, de eles, né, da bola subir nele, ele, Memphis Depay, subiu em cima da bola. Fora um chapeuzinho de elástico que eu nunca vi isso na minha vida. Isso no começo do jogo. Tem algumas outras ponderações que se eu ficar falando aqui, eu vou acabar me emocionando, vou acabar chorando. E muitos de vocês podem achar besteira. Ah, é paulista. Desculpa. Eu só tô fazendo esse vídeo agora porque o tanto que o torcedor corintiano sofreu nesses últimos 6 anos, isso eu tô colocando do último título pra cá. O que o torcedor corintiano ouviu na imprensa, na rua, sendo zoado, até campeonato de jogo de botão o corintiano merece ser feliz, merece comemorar hoje. Mas eu gostaria de falar uma coisa somente. Não tem muito o que falar não. O que a torcida do Corinthians fez ontem é digno da torcida ser a melhor torcida do país. A melhor. O que a torcida incendiou, o que a torcida jogou para o time ontem, faz com que aquela imagem do Alê, líder dos Gaviões, junto com outros, representa muito ele pegar a taça e levantar a taça no meio da torcida. Porque a torcida ontem, se fosse só ontem tava bom. Mas o que eles fizeram, eles merecem levantar a taça também. Porque a torcida do Corinthians, ele joga. Muita gente fica se perguntando como a torcida joga. Aí ó, é só você ver os 15, 20 minutos em que a torcida do Corinthians não deixou o jogo rolar.
não deixou o jogo rolar. Ah, vai tomar punição porque jogou sinalizador, aquele mimimi de sempre. Mas o Corinthians, a torcida do Corinthians, em praticamente todos os setores, fumaciando o jogo, praticamente pegando fogo o estádio. Isso fez com que não tivesse mais jogo, não tivesse mais final. É isso que essa torcida costuma fazer e faz. Tem muita gente que não gosta, mas ontem foi digno de ser campeão tanto quanto os jogadores. Os jogadores é o que chuta a bola pro gol, mas o torcedor, cara, na hora do pênalti, depois vocês podem pegar o Rafael Veiga, ele dá uma olhada para a arquibancada antes de bater o pênalti. Ele dá uma olhada para a arquibancada, assim, meio de relance, e é nítido que ele deu uma tremida naquela hora. Não tirando o mérito do Hugo Souza, que eu já falei aqui que ele já é um ídolo, ele já é como Ronaldo Giovanelli, Dida, Cássio, e olha que são poucos goleiros, hein, na história do Corinthians que se pode se falar que é ídolo. Não estou tirando o mérito aqui do Hugo Souza, que acabei de falar que ele é ídolo, mas o que a torcida fez ontem, antes do Rafael Veiga chutar o pênalti, foi categoricamente o que é ser Corinthians. A pressão em cima do cara. Ao invés de todo mundo ficar calado esperando a definição do pênalti, a torcida do Corinthians atrás do gol ficou cantando. Isso nenhuma torcida faz. Um pênalti contra e você está cantando e o adversário olhar para a arquibancada e falar assim, pô, antigamente ou muito recentemente a torcida do Corinthians canta com um gol tomado, mas cantar num pênalti ainda que não foi batido ainda, isso é novidade. E aí ele deu uma balançada. Fora o Hugo Souza, né? O Hugo Souza intimida o adversário a errar. Isso tudo, gente, é simplesmente... Ontem foi um derby estilo anos 90. Ah, mas teve briga, teve tapa, teve a torcida incendiando, gritando, técnico sendo expulso, pênalti perdido. Mais de 1h20 de segundo tempo. Quase 1h20 de segundo tempo. 16 minutos de acréscimo. Nego pisando em cima da bola, fazendo gracinha, desestabilizando o adversário. Isso é um Corinthians e Palmeiras. Agora falando sem ser só corintiano, para quem é palmeirense que pode ver esse vídeo, também se considerar também nesse depoimento que eu tô fazendo aqui. Isso é Corinthians e Palmeiras. Muita gente fica falando de Grenal, de Galo e Cruzeiro, de outros, de Fla-Flu, mas teve todos esses clássicos aí nas finais dos regionais e não teve um jogo tão louco, incendiado como Corinthians e Palmeiras, porra. Fora que não preciso nem falar que o Campeonato Paulista é o melhor campeonato regional do país.
E olha, eu vou te falar, hein, que tem campeonato aí sul-americano aí, uruguaio, paraguaio, peruano, chileno, que também, se você for ver, o Campeonato Paulista chega a ser até mais forte que esses campeonatos aí equatoriano, argentino, peruano, né? E olha que o Corinthians ainda perdeu para um time equatoriano, né? Mas gente, ontem eu nem deu tempo para fazer o vídeo, porque a emoção é inigualável. Inigualável. Eu saí na rua, fiz live no Instagram, quem não viu perdeu. Fui dormir 4h30, 5 horas, porque nem o levantar da taça do Hugo Souza e do Romero eu vi, porque eu já estava na rua, já estava no meio da avenida. Isso porque era meia-noite, dia de semana, então não tinha tanta gente assim na rua, mas tinha gente gritando, gente pulando, fogos, que é o jeito Corinthians de se comemorar. E vocês podem falar, ah, mas é só paulista. Desculpa, cara. O Campeonato Paulista, ele é um dos mais difíceis do Brasil e, como eu disse pra você, ele é um dos mais difíceis, pode se considerar, da América do Sul, porque tem campeonato aí nacional aí do Chile, Equador, venezuelano, que não é tão mais forte que Campeonato Paulista. Mas tem técnico aí que fala que Campeonato Carioca é mais forte. Gente, o que eu tenho para dizer é o seguinte: o Corinthians é campeão depois de 6 anos. E isso é fora do negócio, sabe? Fora da curva. Eu só tenho que agradecer a todos vocês pelas visualizações, desse pouco tempo que a gente tem aí de canal. E que a gente vai continuar firme e forte, independente do que possa acontecer. E tamo junto. A gente vai mostrar aí vários vídeos, vários cortes, várias edições aí. E se Deus quiser, o Corinthians com esse título possa finalmente voltar aos trilhos, voltar a ser protagonista, que é isso que essa torcida merece. O Ramon Dias mesmo falou ontem: 33, 35 milhões de torcedores não pode passar por esse nervoso, por essa humilhação, e isso, mais humilhação fora de campo, de diretoria, do que propriamente dentro de campo. O Ramon Dias mesmo disse ontem: 35 milhões de torcedores, o Corinthians não pode ficar em 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Lógico que depende dele mesmo, né? O Corinthians ser protagonista. Mas também pela gestão, sabe? Pela vergonha que é. Muita gente vai ficar falando aí dos ingressos ainda. Tem que falar. Mas o Corinthians não pode passar por essas vergonhas que apareceram, pelo menos nos últimos 3, 4 anos. E eu não estou isentando o Augusto Melo não, porque pode muito bem aparecer já um outro escândalo. Mas o Corinthians não pode deixar de ser protagonista. O Corinthians é grande. E a gente não pode ficar sofrendo o que sofreu. Vamos sofrer um pouco mais? Pode ser que sim, porque o Corinthians é uma loucura. Mas passar tanto tempo sofrendo, tendo que encobrir
besteira de diretoria e pagar o estádio, pagar a arena, fora outras coisas mais. Isso, e ainda levar desaforo, que não pode Havaiana, que Corinthians não é da torcida, Corinthians é de conselheiro. O corintiano não merece isso. O Corinthians merece um dia, como ontem e hoje, um dia de alegria. O corintiano, ele só merece isso, cara. O corintiano ele não precisa de muito pra ser feliz, entendeu? Muita gente pode pensar, pô, é só um campeonato paulista. Mas o que importa não é o valor do título. O que importa é que o Corinthians foi campeão. E isso pra mim já basta. Como pra vocês também já basta. É isso, é só um desabafo. Não tem muito o que falar do jogo. Só de alguns lances assim, lógico que tem que se falar do Hugo, tem que se falar do Yuri, tem que se falar do Memphis, tem que se falar do Garro. Que o que ele chorou ontem, isso mostra o que ele é. E ele não é muito de demonstrar, né? Me parece assim, ele é um cara meio tímido. E tem que se falar de um Mateuzinho. O que tem que se falar até mesmo do Félix Torres, que quase botou tudo a perder. Mas ele junto com o Gustavo Henrique tomou aí 2 gols enquanto estavam jogando. Tem que se falar de Emiliano e Ramon, que mesmo quase caindo fora, conseguiu fazer esse time acreditar, mesmo depois de eliminações e tudo mais, e medo de cair. Tem que se elogiar. Tem que se elogiar até mesmo o Augusto e o Fabinho, que não que suportaram a pressão de quererem que mandasse embora Ramon e Emiliano. Falar não, vamos esperar o Campeonato Paulista terminar. E terminou. Se fosse o mais afobado diretor, teria mandado eles dois embora antes do jogo contra o Santos. Mas é isso, gente. O Corinthians é o campeão paulista. O Corinthians é campeão paulista. E para isso já basta. Eu só tenho que agradecer. Isso não pode ser só um respiro. E que hoje seja um dia de muita alegria, mas um dia do marco da volta do grande Corinthians a levantar taça, a ser protagonista. Gente, só isso. Muito obrigado a todos. Deixa o seu like, compartilha, curta esse vídeo que não teve nada de análise do jogo, mas que teve uma análise de como é bom ser Corinthians. E quem não entende, infelizmente, eu não posso fazer nada. O Corinthians é campeão paulista, mas o Corinthians, antes de ser campeão paulista, o Corinthians é campeão. E isso é o que importa pra mim e pra quem é Corinthians. O Corinthians é campeão. Pode ser jogo de videogame. O Corinthians ser campeão pra mim é o que basta. Beijo a todos. Fiquem todos com Deus.
Domingo já vai ter o primeiro pós-jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia e Corinthians, jogo 8h30 da noite no domingo. É o próximo jogo do Coringão. Primeira rodada do campeonato. Depois já vai ter a primeira rodada da Sul-Americana, né, na Arena Corinthians. Se Deus quiser, não sei, eu vou conseguir ir, não sei. Mas é isso. O que importa é que o Corinthians foi campeão. Que os antes estão morrendo, sabe? Estão correndo por dentro, porque não aguentam ver o Corinthians ser campeão de nada. Mas vão falar Paulistinha, né? A gente já ouviu isso em 2018, né? Mas pra mim é o que importa. O Corinthians ser campeão. O resto é resto. Obrigado a todos. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. É nóis, vai Corinthians.